Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso, né? Nossa aula de número 8. Essa aula aqui que seria a última aula a respeito de integrais duplas. Também é a nossa última aula antes da prova, né? O conteúdo da nossa primeira prova se encerra com essa aula de hoje, né? Eu acredito que eu já tenha falado tudo a respeito das integrais duplas e o que ficou para hoje seria, o título dessa aula poderia ser Aplicações da integral dupla, tá? E aí, assim, não teria como abordar todas as possibilidades e a gente coloca em geral somente, não sei se eu devo dizer que são duas ou seria apenas uma, que seria o cálculo do centro de massa, tá? E da massa. Massa e o centro de massa, né? Uma aplicação que eu não vou colocar aqui, que para mim é meio óbvia e foi a motivação, não foi. A motivação foi o cálculo de volume, mas a gente viu logo na primeira aula que se a função a ser integrada ela fosse 1, o resultado dessa conta seria a área. Então, uma das aplicações para a integral dupla seria o cálculo de área também, tá? Então, essa aplicação aí eu vou deixar a cargo de vocês, né? Tem bastante exercício, seja no livro, seja nas provas, e aí eu não vou fazer. Eu vou ficar hoje somente com o centro de massa, o cálculo de massa e o centro de massa. E aí, para a gente falar em massa, eu vou começar aqui apelando para que vocês lembrem de um conteúdo lá da física, né, que é a ideia de densidade. Né, vocês, eu acho que veio lá no segundo grau e também deve ver lá em física 1, tá? E aí vocês veem o conceito de densidade para uma situação muito específica, né? A densidade, no caso, homogênea, para materiais homogêneos. Homogêneo significa a formação do material ela é a mesma em qualquer ponto, em qualquer lugar. E aí você tem uma situação que onde a densidade ela seria algo constante, tá? E aí, veja, eu vou supor que você tenha eu vou chamar sempre de lâmina, alguns livros chamam de chapa, mas é uma região do plano, tá? Eu estou colocando uma situação aí de uma lâmina retangular e não é que a definição de densidade seja exclusiva para regiões retangulares, objetos retangulares. Ela é para qualquer formato. Eu estou usando o formato retangular porque ele é útil aqui no nosso contexto. E a utilidade em si é porque a gente sabe calcular a área de um retângulo de forma muito simples, é a área da base vezes a altura. Tudo bem? Então, dada uma lâmina R, tá? E a densidade dessa lâmina, ela é definida lá no segundo grau, ou lá no curso de Física 1, como sendo a massa dessa lâmina dividido pela área, né? Isso porque nós estamos falando aqui de uma coisa no plano, né? Uma chapa plana. Se você tivesse lá no espaço, né, seria a massa dividido pelo volume. Se você tiver na situação de ser algo linear, seria a massa dividido pelo comprimento. Tá ok? Então, essa definição de densidade ela depende da dimensão do espaço em que você se encontra. Né? Então, como o nosso espaço aqui tem dimensão 2, nós estamos falando de chapas planas, então a densidade é a massa dividida pela área. Tá ok? E essa definição entra aqui tão somente para que você possa usar uma consequência, né? Assim, eu quero, se eu souber quanto é a densidade de uma lâmina, tá certo? A massa seria então a densidade vezes a área, tá? Essa situação aí ela é bem específica, tá? Você tem uma densidade constante. Ela é a mesma em qualquer lugar da chapa, não muda. Tá? E eu não coloquei aí no slide, mas nesse caso a gente diz que é uma lâmina ou um objeto homogêneo. Tá? Então, quando vocês estiverem em algum exercício dizendo assim, olha, é, o objeto é homogêneo, então vocês entendam que ele está fazendo uma referência à densidade e essa informação significa que a densidade é constante, é a mesma, é igual em todos os pontos do objeto. Tá ok? Qual é o nosso interesse aqui? O nosso interesse aqui seria o seguinte, olha, como nós poderíamos
fazer para calcular a massa de um objeto que tivesse um formato qualquer. Eu vou dizer que o formato aí seja essa região ômega, e supondo também que a densidade desse objeto, dessa lâmina, dessa chapa ômega, ela seja variável, ou seja, a minha densidade, eu tô ampliando o contexto do problema para cálculo de massa. Então, lá no segundo grau, eu saberia calcular a massa se a minha chapa fosse retangular ou um formato que eu saiba calcular a área, né, e a densidade fosse constante. Tá certo? E aí eu estou ampliando em todos os sentidos. Eu quero pensar aqui numa chapa de formato qualquer, ômega, e também que essa chapa ela tenha uma densidade que seja dada por uma função, ou seja, a densidade ela depende do ponto xy e para cada ponto xy tem um valor lá para o ponto xy. Tá ok? Nessas condições, né, você dado um ponto x0 e y0 lá, para esse ponto você teria a densidade para cada um dos pontos, né? Nessas condições, quem viria a ser a massa dessa chapa, dessa lâmina que eu estou chamando aí de ômega, tá? Essa é a aplicação que nós pretendemos resolver aqui hoje e agora. A ideia é muito simples, é muito banal, tá? A ideia é o seguinte: vamos pegar esse conjunto ômega e fazer o que a gente já fez aqui em vários momentos, né? Divide, faz uma malha sobre esse conjunto, pega um retângulo maior que contenha o conjunto ômega, e aí eu vou pegar cada um desses retângulozinhos, tá? Aí está desenhado como se fossem quadrados, mas como sempre não necessita que sejam quadrados, tá? São retângulos. E aí o retângulo que estiver totalmente fora do conjunto ômega, a gente vai dizer que ele tem massa zero, tá bom? E um retângulo que tenha pelo menos um pedacinho que seja dentro do conjunto ômega, tá? Eu vou chamar R e J, estou me referindo a todos, tá bom? E aí, para cada um ponto, eu vou pegar um ponto qualquer dentro do meu retângulo R e J e vou admitir o seguinte: olha, a minha densidade, por hipótese, ela é variável. Mas como esse retângulo é muito pequenininho, eu vou fazer uma hipótese que contém em si um erro, né? Que a densidade no ponto xi asterisco, yj asterisco, tá? Seja aproximada para todos os pontos. Todos os pontos dentro desse retângulo vai ter uma densidade que muda, mas que não vai ser muito diferente da densidade no ponto xi asterisco, yj asterisco. Ou seja, você vai escolher um ponto qualquer e vai admitir que a densidade nesse ponto seja a densidade no retângulo todo. Tá? Isso é verdade? Não, não é verdade. É uma afirmação que contém um erro. E aí, é como se eu estivesse forçando a barra. Como se eu estivesse, não, eu estou forçando a barra. Quando eu fizer essa malha bem pequenininha, aí o erro que eu estou cometendo vai deixar de existir. Tá certo? Aí vocês já sabem que lá no futuro a gente vai fazer um limite. Tá bom? Então, se eu pegar nesse retângulozinho e admitir que a densidade nesse ponto é a densidade do retângulo todo, né? Aí esse retângulo RIJ, eu não estou colocando aí para não poluir muito a imagem, mas as dimensões do retângulo é ΔXi, ΔYJ, tá ok? Então eu sei calcular a área desse retângulo aí para qualquer um dos retângulos, tá? E sei calcular a densidade, que vai ser a densidade de um ponto aí qualquer, né? E vou admitir que a densidade vai ser constante dentro desse retângulo, tá bom? Quando o retângulo estiver totalmente fora, aí a densidade é zero. Então, quando eu calcular a massa, vai dar zero. Então, esse retângulo entra, mas não, a massa dele vai ser zero, então não interfere no meu cálculo, como a gente já fez aqui várias vezes. Tá bom? Então, veja, a massa, eu vou chamar de MIJ, a massa do retângulo RIJ, tá? Vai ser a densidade vezes a área, tá ok? Então, eu vou pegar o ponto XI, YJ, com um asterisco em cima, né? Calculo a densidade.
e multiplico pela área, que era o ΔXi, ΔYJ, isso vai ser a massa de cada um desses retângulozinhos. O que eu vou fazer agora? Para eu ter a massa do meu conjunto ômega, né? Isso vai ser aproximadamente, por que aproximadamente? Porque eu estou cometendo um erro em assumir que a densidade dentro de cada retângulozinho seja constante. Não é. Tá bom? Então isso é aproximadamente verdadeiro. Tá ok? E aí, o que eu vou fazer, né, para acabar com esse erro que a gente está cometendo? Eu vou passar o limite aí, fazer o ΔX ir a zero, o ΔY ir a zero. Lembre-se que ΔX é o maior dos retângulos, o maior das divisões no eixo X. ΔY é a maior das divisões no eixo Y. Tá certo? Então, esse limitão que você está vendo aí, vocês já estão cansados de saber, isso aí define uma integral dupla, e a expressão que vai dentro da integral dupla é isso que está aí ao lado do ΔXi, ΔYJ, que é a função densidade. Então, a partir de agora, vocês sabem calcular a massa de uma lâmina plana, qualquer que seja ela, né, que a gente está chamando de ômega, e desde que você saiba qual é a densidade dessa lâmina, dessa chapa, tá bom? Isso é uma fórmula. Uma fórmula, essa dedução aqui eu estou fazendo para que você entenda que não veio do nada, tá certo? Mas não entendi, não aceitou, pode deixar de lado e ficar somente com a fórmula, tá bom? Espero que tenha entendido de onde ela veio e por que veio, tá? Mas no final das contas você vai ter que lembrar assim, o professor pediu para eu calcular a massa é aquela fórmula assim, então lembra disso daí e acabou-se. Tá ok? Da mesma forma, veja, o centro de massa foi dado para vocês lá no segundo grau, pensando numa nuvem de pontos. Você tinha uma coleção finita de pontos, eu estou chamando aí de PI, né, N pontos, cada um você sabia as coordenadas, né, XI, YI, né, com I de 1 até N, e para cada um desses pontos, além de saber a posição deles no plano, você sabia também a massa de cada um dessas. Na verdade, eles não chamavam de pontos, chamavam de partículas, né? E aí, lá no curso de física, né, dizia-se assim, ó, o centro de massa, eu não sei se eles chamavam de centro de massa ou centro de gravidade, eu acho que era provavelmente centro de gravidade, por ser física, né? Mas dá no mesmo. Dá no mesmo. Esse ponto é equivalente a você pensar assim, se eu tivesse que concentrar esses pontos todos num único lugar, onde seria? Tá? E esse ponto seria o ponto de equilíbrio do meu conjunto como um todo. Né? Então, esse ponto, lá na física dá o nome lá de centro de gravidade, aqui a gente chama de centro de massa. E aí ele tem um ponto, tem duas coordenadas, né? A gente vai usar sempre um Czinho como índice, né? X índice C, Y índice C, né? Para indicar centro de massa. E aí o X índice C, lá, ele era definido de que forma? É como se fosse uma média ponderada. Você vai pegar a coordenada X de cada ponto e multiplicar pela massa do ponto. E vai fazendo isso para cada um dos pontos. Depois você divide pela soma das massas. É uma média ponderada, no final das contas. Tá bom? Cada ponto estaria sendo ponderado aí nessa conta. Ele entra com a sua massa é quem o pondera. Tá certo? Seria o peso de ponderação dessa conta, seria a massa. Tá certo? Então você pega o ponto P1. Então você vai fazer x1 vezes a massa M1. x2 mais a massa M2, multiplicado pela massa M2. x3, M3, x4, M4, até chegar no xn, Mn. E aí pega essa soma total, divide pela soma das massas, que seria a massa total. Isso aí te dá o x do centro, ou seja, é uma média de todos os x's, não sei se o plural é assim que se diz, perdão. Então você está pegando a média de todos os x, uma média ponderada, e está estabelecendo o valor final dessa média ponderada como sendo a coordenada x do centro de massa. Identicamente aí você faz para o y. Né? Você pega todas as coordenadas y, pondera com o peso e divide pela massa total, a soma das massas de todos os pontos. Isso foi dado para vocês dessa forma lá no segundo grau ou lá no curso de Física 1,
tá certo? Não deram o nome de centro de massa, eu tenho quase certeza, devem ter chamado de ponto de equilíbrio, né? Centro de equilíbrio, centro de gravidade, uma coisa assim. Tudo bem? E aqui, e eu acredito que o professor de física vai fazer isso lá também, no curso de Física 1, nós estamos interessados agora em, né, em vez de pensar num conjunto, numa nuvem de pontos, né, se bem que quando você pega um conjunto ômega no R2, você pode pensar ele como uma nuvem de pontos, só que esse conjunto de pontos agora é infinito, né? E basicamente é o que a gente vai fazer, a gente vai pensar nesse conjunto como, novamente, como uma nuvem de pontos, agora com infinitos pontos. Só que a gente vai fazer de uma forma mais assim, como é que eu poderia? Suave. A transição vai ser suave. De que modo é esse suave? Em vez de pensar em infinitos pontos de uma tacada só, nós vamos dividir novamente, passa a malha, e aí nós temos agora um conjunto de retângulos. E cada retângulo desse eu vou imaginar que cada retângulo desse entra na brincadeira como se ele fosse um ponto. Tá certo? Aí, que ponto, né? Aí você escolhe um ponto qualquer dentro do retângulo, a sua escolha, qualquer um serve, tá certo? Certo? E esse ponto vai ter que massa? A massa do retângulo onde ele está contido. E aí você usa a definição que lhe deram lá no segundo grau novamente. Então veja, né, o centro de massa desse conjunto ômega, vendo cada retângulozinho aí como se fosse um ponto, tá certo? Ele vai ter coordenadas, né, x, c, y, c, onde o x, c, né, vai percorrer todos os pontos do conjunto, só que assim, todos os pontos da malha. Tá? Então, como a gente vai andar linhas e colunas, aí você vai ter que usar dois somatórios, um você usa o i, o outro você usa o j, o i para percorrer as linhas, o y para percorrer, o j para percorrer as colunas, tá bom? Em cada um dos retângulos que você entrar, você vai coletar o xi estrela. Quem é o xi estrela? É a coordenada de um ponto qualquer, né, que a gente escolheu lá dentro do retângulo. Não é o ponto do meio, é um qualquer dentro do retângulo. Tá? Vou ponderar essa coordenada com o peso. Qual o peso? O peso do retângulo. E vou dividir pela soma das massas de todos os pontos. Então você vai pegar todos os retângulos, vai calcular a massa de todos eles, vai somar. Então fica esses dois, um somatório horroroso em cima, outro somatório horroroso embaixo. Tá bom? E aí, veja, obviamente tem um erro nessa. Isso é uma aproximação, porque são retângulos, não são pontos. Tá certo? E aí, o que a gente vai fazer para diminuir o erro? A gente passa o limite, né, em cima e limite embaixo, o ΔX, ΔY tendendo a zero, tá certo? Traz aí o que vem a ser o MIJ, né, a massa de cada um retângulo, vai ficar esse troço horroroso aí, mas esse troço horroroso de cima é uma integral dupla, o de baixo também é uma integral dupla, tá bom? E esse que está embaixo a gente já conhece, é a massa do conjunto ômega, tá bom? E aí você tem a definição do que vem a ser, a definição não, a dedução do que vem a ser a coordenada x do centro de massa. Se você proceder de modo análogo, você vai deduzir que a coordenada y do seu centro de massa vai ser essa integral aí. O que mudou da integral de cima para a integral de baixo é que no integrando, na expressão da integral, tem um y multiplicado pela densidade para o cálculo do y do centro. O x do centro você tem, dentro da expressão, você tem um x multiplicando a densidade. Tá bom? Ambos estão divididos pela massa do conjunto ômega. Ponto, final, acabou-se. Professor, o que eu preciso saber para calcular massa e centro de massa? Você precisa saber das fórmulas. Acabou. Se você lembrar das fórmulas, o que lhe resta saber? Integral dupla. Se você sabe integral dupla e lembrou das três formulazinhas, acabou-se. Não tem. Ah, eu preciso de um dia para estudar massa e centro de massa. Eu acho que 5 minutos você estuda massa e centro de massa, porque são três formulazinhas. Não tem o que fazer. E tendo as três formulazinhas em mãos, o problema maior que você tem é o cálculo da integral dupla.
Tranquilo? Tranquilo? Veja, deixa eu colocar aqui um exemplo, porque assim, não tem mais nada a ser dito, tá bom? Veja só, suponha que você tem um problema onde se pede para calcular o centro de massa. Né? A lâmina aí, eu estou chamando ela de ômega, ela é uma lâmina delimitada pela curva 1 menos x quadrado e o eixo x. Tá? Uma das coisas que em geral se faz para ofertar alguma dificuldade extra, para não dizer assim, cálculo de centro de massa e centro de massa, é só lembrar de uma fórmula e o problema em si se reduz à integral dupla. Tá? Uma coisa que se acrescenta para dizer assim, tenho algo extra, é não dar a densidade, a função densidade de graça. Então, em geral, se dá a função densidade como uma expressão que você tem que deduzir o que ela está dizendo, Então, por exemplo, eu coloquei aí nesse caso a densidade no ponto xy é igual à distância desse ponto ao eixo x. Ou seja, a densidade está sendo dada aí, mas não de forma explícita. Ela está meio que esquiva, né? Ela está meio escondida aí, mas ela está aí. Então, isso pode acontecer. Tá? Em vez de vir dizendo, a densidade é isso, com todas as letras, ele coloca de uma forma implícita para complicar um pouquinho a sua vida. Tá bom? Então pode vir assim, é proporcional à distância do ponto à origem. É proporcional à distância desse ponto a um eixo, a uma reta lá qualquer. Tá entendendo? Então eu tenho vários exemplos aí nas minhas provas, vocês consultem lá e aí vocês vão. Isso não deveria ser o problema, tá certo? Porque, em geral, por mais que se complique a maneira de esconder a função densidade, mas acaba sendo um problema trivial de distância. Tá bom? Então, veja, por onde é que a gente começa? O primeiro passo sempre é desenhar o conjunto. Então, você foi lá, desenhou a curva 1 menos x quadrado, aí descobriu que é uma parábola, né? Essa parábola está de cabeça para baixo. Junto com o eixo x, aí você descobriu que o conjunto é esse daí. Tá bom? Aí você vai, e como você vai ter que fazer uma integral dupla, né, de que forma você vai descrever esse conjunto ômega lá para que no futuro, a sua integral dupla, você saiba usar o teorema de Fubini. Tá? Eu espero que vocês tenham percebido, desde o início até agora, o teorema de Fubini não tem escapatória. Vai ser o único meio de calcular a integral dupla, é o teorema de Fubini. Tá bom? Então, veja, se você percebeu que o nosso conjunto aí é a maneira de cobrir esse conjunto com os nossos palitinhos, a melhor maneira é usar os palitinhos na vertical, então você vai perceber o seguinte, olha, usando palitinhos na vertical, o início do meu palitinho se dá no zero e vai até o 1 menos x quadrado, e isso descreve a variação do y. Tá? E o primeiro palitinho vai ser posto no menos 1 e ele vai sendo colocados vários até o último que vai ser colocado no 1. Isso descreve a variação do x. Então, o nosso conjunto ômega pode ser descrito, né? O conjunto ômega, eu coloquei, tá aí no feminino, expressa, porque é a lâmina, né? A chapa. Então o y varia de 0 até 1 menos x quadrado e o x varia de menos 1 até 1. Isso vai ser usado lá na nossa integral dupla. Tá ok? E, fora isso, né, dizer qual é a expressão que define o conjunto, você vai ter que dizer quem é a densidade. Então, a distância de um ponto qualquer para o eixo x é a coordenada y. Muita gente pena e chora aí, e é incrível quantas pessoas caem nisso daí. Tá certo? Aí veja, se você entendeu o que é a massa, qual é a fórmula que me dá a massa, o centro de massa, e você por acaso deduziu que a densidade tenha uma outra expressão, não seja, você pode daí para frente fazer tudo certo, mas o seu resultado vai estar errado. Então acontece muito do cara por um deslize aí, sei lá, uma viagem, aí ele coloca assim, não é o x. A distância do ponto xy ao eixo x é x. E aí ele faz tudo certo com um x, mas está tudo errado.
Tá ok? Então, por favor, pelo amor de Deus, não erra no básico. Tá ok? Não erra no básico. Errou aí, daí para frente eu nem olho, porque vai estar tudo errado. Então, a função densidade, tá? A distância de um ponto ao eixo x é a coordenada y do próprio ponto. E aí você vai ter que lembrar só a definição. Veja, não tem como calcular o centro de massa sem calcular a massa. Então, lembrado? Na fórmula, aparece lá na divisão, tanto do x como do y, a massa. Então, você tem que começar pela massa, quer queira, quer não. Tá legal? Então, a massa vai ser a integral dupla na região, sobre o ômega, né? Da função densidade. Então, isso aí vai ficar, já usando o teorema de Fubini, né? Menos 1 até 1 para a variação do x, 0 até 1 menos x quadrado para a variação do y. Dentro vai aparecer a densidade, que é somente o y. Ficou dy dx aí. Se você fizer tudo direitinho e bonitinho, você vai encontrar esse resultado aí. Show? O que nós temos que fazer agora? Lembrar das duas fórmulas restantes e partir para o abraço, né? Já calculamos a massa. Quem é o x do centro de massa, né? Eu peguei e coloquei assim, destacado à esquerda, à direita, o 1 sobre a massa, né? Porque eu já sei quem é a massa, ok? E aí eu não tenho que colocar uma integral sobre outra integral. Tudo bem? Vocês podem fazer assim também. Então, 1 sobre a massa, aí vai ficar 1 sobre essa fração, vai ficar 15 sobre 8. E aí, como é o mesmo conjunto ômega, o que vai mudar só é a expressão dentro da integral. Antes eu tinha só a densidade, agora eu tenho x vezes a densidade, vai ficar xy. Resolve essa integralzinha aí bonitinha, você vai encontrar um zero como resposta. Pergunta: ter um zero como resposta para a coordenada x, isso é um absurdo? Isso é algo proibido? Não é, não é. Aí, veja, se você olhar lá para a figurinha e ver que ela está, de certa forma, centralizada sobre o eixo y, ou seja, o que tem à direita é igual ao que tem à esquerda. Tá? Então, isso significa que a minha chapa, a densidade dela é simétrica em relação ao eixo y. Né? O meu centro de massa vai estar sobre o eixo y, né? Porque a coordenada x deu zero. Então, tá entendendo? Aí, veja, o y do centro de massa é 1 sobre a massa, integral de y vezes a densidade. Né? Como a densidade é y também, isso vai ficar y quadrado. Se você resolver isso aí tudo direitinho, o resultado que você vai encontrar é 4 sétimos. Então, quem é o centro de massa? É o ponto que tem coordenada 0, 4 sétimos. É um ponto que está sobre o eixo y. Ok? Veja, se você olhar qual é o ápice ali da parábola, você vai perceber que é 1. Esse ponto 4 sétimos, ele está um pouco acima de 0,5. Tá certo? Então, se você desenhar ali em cima da figura esse ponto, qual é o significado que tem esse ponto? Se você pegasse a chapa e colocasse ela na sua mão e com a ponta do dedo você colocasse a extremidade do seu dedo nesse ponto, ela se equilibraria. Seria o ponto de equilíbrio para ela ficar, né, ela não cairia. Bom, acabou-se. Tá ok? Então, encerramos o conteúdo da nossa primeira prova. Tá ok? Espero que vocês vasculhem aí as provas antigas, os gabaritos, né? Façam bastantes exercícios e a gente se encontra até lá. Tá bom? Fiquem todos com Jesus e um abraço.